Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Júlia e esse é o canal Diário de um Luto. Hoje eu vim trazer uma análise psicológica sobre a série, chamada Round 6. Então, vamos lá. O primeiro tópico, como que a interação das pessoas pôde influenciar para tudo na série acontecer. Vamos comparar, por exemplo, a primeira temporada com a segunda temporada. Na primeira temporada, o protagonista ainda era novo, ele não sabia como funcionava o jogo, o que estava acontecendo. Na segunda temporada, eles já sabiam. Isso nos leva a repensar a psicologia em massa do Reich. O Reich escreveu sobre a psicologia de massas e o fascismo. O quanto que a importância de um líder pode influenciar várias pessoas. Tenho certeza que muitas pessoas ali naquele jogo não teriam feito o que fizeram se não houvesse um líder. Ocorreu ali a desumanização. O que isso significa? Eles tiraram os nomes das pessoas. Eles chegaram ali, eles eram apenas números. Eles usavam uniformes daquela instituição, digamos assim, daquele jogo. Foram se moldando para esse jogo, para esses estímulos. Por quê? Porque eles já não eram eles mesmos. Ali eles podiam esconder quem eles eram, podiam ir se moldando conforme o jogo, conforme as adaptações que precisavam ser feitas. Por quê? Porque não era um contexto social, um contexto familiar ou educacional. Era apenas uma questão de vida ou morte. Na primeira temporada, eles seguiam o líder, o chefe e os seguranças do líder. Se o líder dissesse que num joguinho de bolinha de gude, uma pessoa da dupla iria morrer. Então eles faziam de tudo para que um deles pudesse ganhar. E aí a gente percebe muito a questão da ganância. Por exemplo, o protagonista, ele disse uma resposta e estava errada. Só que o senhorzinho não ouvia, porque ele tinha demência. E ele era a dupla do 456. E aí o 456 disse: não, eu não disse isso, eu disse outra resposta. Então ele resolveu salvar a própria vida, mesmo que isso significasse matar uma pessoa. Nessa questão, o caráter das pessoas vão se mostrando e como que as pessoas elas acabam indo ao extremo em uma situação de vida ou morte. Lembra também um caso que teve entre duas pessoas que eu acho que todo mundo conhece, que eles foram até o Monte Everest e eles ficaram sem água, sem comida, e aconteceu que um deles precisava sobreviver. Então, eles eram melhores amigos e um deles acabou praticando canibalismo e matou o próprio amigo por instinto, por questão de sobrevivência. Ali se esquece as leis morais, as leis de Sócrates, de Kant, da sociedade. Porque quando você está em casos extremos, você não está sabendo mais o que você faz. Você é movido pelo desespero. Na segunda temporada, o protagonista já sabia como funcionava o jogo, o 456, e ele foi avisando as pessoas do que estava acontecendo e como funcionaria o jogo. Não só isso, como ele também iria, por exemplo, juntar equipes para que pudessem vencer, para que pudesse ser diferente e não houvesse tantos resultados de morte assim. Ele estava torcendo para que as pessoas o ouvissem e pudessem desistir dos jogos, poder sair daquele lugar e voltar para suas famílias, mesmo que isso significasse voltar para a miséria. Entra a questão do dinheiro, da ganância, da ambição. Há muito tempo, eu escrevi um livro falando também sobre isso. Em um dos meus capítulos eu falei da questão da ganância, que por ego, pela ambição, nós somos capazes de matar as pessoas. Por quê? Precisam daquele dinheiro. E elas sabem que saindo dali, a vida dela volta para a miséria, para salvar as próprias vidas e as próprias famílias. Acontece que o 456, na primeira temporada, ele vence o jogo com muitas estratégias
e sobrevivendo e se adaptando a cada uma delas. Foi muito visível que ele foi um dos que mais ficou traumatizado na série. O personagem desenvolveu estresse pós-traumático, o TEPT, por conta de todas as mortes que ele viu. Aquilo gerou um trauma para ele. Ele estava ali para poder pagar as dívidas, para poder ajudar a própria mãe. E quando ele volta para salvar a mãe, que ele já ganhou o jogo, a mãe já não está mais lá, a mãe faleceu. E isso gera uma reação em cadeia, gera um choque no personagem, porque ele não sabe o que fazer. A razão dele era sair do jogo e salvar a mãe. Mas se a mãe está morta, o que ele vai fazer com tanto dinheiro, com sangue nas mãos? Porque todo aquele dinheiro significa pessoas que morreram para que ele pudesse vencer o jogo. Pesado, né? Falando um pouquinho aqui sobre o TEPT, estresse pós-traumático, eu sou uma pessoa que eu convivo com o TEPT, eu convivo com o estresse pós-traumático. Eu recebi esse diagnóstico em novembro, tá? No finzinho de outubro, por aí. E desde então minha vida mudou radicalmente, porque eu nem fazia ideia que um dia eu teria esse transtorno. Então, como é que funciona o estresse pós-traumático, tá? Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, sobre o estresse pós-traumático, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Mas, resumidamente, é quando você passa por um trauma, você não consegue elaborar esse trauma e você fica negando, você fica assim, sabe, anestesiado, você não sabe o que fazer com aquilo, então você começa a negar tanto, você não vive aquele trauma, você não tem tempo para sustentar aquele trauma e gera uma reação em cadeia, você fica, tudo que você não sofreu ali, você vai sofrer tudo depois. E foi o que a gente viu que aconteceu com o protagonista. O protagonista sofreu muito ao ver que ele tinha todo aquele dinheiro, mas o tanto de vidas que se foram e perder a própria mãe, certo? Então, dito isso, o que nós podemos observar agora? Agora, ele teve um propósito, tá? O protagonista, ele criou um propósito, que era garantir que mais pessoas não morressem. E se você assistiu Naruto Shippuden, você pode se lembrar da morte do Asuma Sensei do Shikamaru. O Shikamaru, ele perdeu o sensei dele, ele jurou vingar a morte do sensei. Nós podemos fazer esse link, essa conexão com esse momento. Então ele foi lá e matou quem matou o sensei dele. Assim ele criou um propósito, uma forma de seguir em frente. Da mesma forma, aconteceu na série Outer Banks, na parte em que o DJ, se você não assistiu essa série, se você não quer receber spoiler, pula um pouquinho. Da mesma forma que Outer Banks, o JJ, o personagem, ele morreu, então os amigos juram que vão vingar a morte dele para ter um propósito, para poderem seguir em frente. Então eles vão fazer de tudo para caçar a pessoa que matou o JJ. Bom, o 456, protagonista, ele promete que vai ajudar as pessoas, então ele volta ao jogo. Na segunda temporada, ele tenta avisar o máximo de pessoas, quer fazer com que elas desistam daquele jogo, que elas não façam mais isso. Só que muitas pessoas não ouvem ele, não dão ouvidos. Por quê? Porque ele não é o líder. Então ele é um impostor que está tentando que outras pessoas não vençam só para que ele possa vencer? Será que o que ele está falando é verdade? Porque ele dito que quem tem mais influência lá dentro é o líder, é as pessoas que seguem o líder, e não uma pessoa que está tentando combater o líder. A oposição geralmente é sequestrada, morta, torturada, presa. E o protagonista sugere que ele é a oposição ao líder. Então, obviamente, quase ninguém deu ouvidos. E o resultado é que quase todo mundo ali morreu. Foi o que eu disse, ele é a oposição, então não tem pra que matar ele. Então, o líder fez de tudo para que ele fosse torturado, inclusive matar um melhor amigo dele na frente dele. Essa cena mexeu muito comigo, porque eu tenho certeza que naquela hora o protagonista preferia morrer do que presenciar aquela cena dolorida para ele. Em questão, a psicologia em massa do Reich, o que a gente pode sugerir, tá?
Com essa presença de um líder, representa todos os tipos de pessoas autoritárias. Pode ser um partido, pode ser o seu próprio pai, pode ser a sua própria mãe. Então, quando as crianças elas nascem, elas podem ser ou reprimidas ou elas podem ser estimuladas a serem confiantes, a serem elas mesmas. Só que, por exemplo, na época do nazismo, muitas crianças eram reprimidas e só podiam seguir o Hitler. Não podiam seguir outras pessoas, outras oposições. E todo mundo sabia disso. Então, essa psicologia em massa de você seguir um líder e você moldar sua personalidade para aquele partido, para aquele jogo, é o que faz as pessoas fazerem o que fazem lá dentro. Nós podemos, por exemplo, supor que essa desumanização das pessoas naquele jogo de transformá-las em números tem muito a ver com isso, porque elas não precisam ser elas mesmas, elas podem ser apenas o que o líder quer que elas sejam. Só que o mais engraçado nesse jogo é que quando elas... Teve uma cena de um jogo que, como por exemplo, teve uma parte em que se você machucasse o seu amigo, levasse um choque, beleza. Só que muitas pessoas não conseguiam matar os próprios amigos. Só que chegou um momento em que realmente era vida ou morte. E ali não tinha mais o que fazer. As pessoas começaram a ficar em desespero completo e começaram a matar umas às outras para garantir que elas ficassem vivas, para que elas sobrevivessem. Teve também uma parte sobre um jogador que, enquanto eles lutavam contra os seguranças, né, a equipe da oposição lutava contra os seguranças para poder chegar ao líder e parar esse jogo, ele voltou para buscar as munições lá dentro e ele parou, ele não voltou. Ele teve um ataque de pânico com tanta ansiedade, com tanta sobrecarga, com tanto medo de morrer que aquele personagem estava presenciando, experimentando naquele momento. Ele é errado? Não. Não tem certo e não tem errado, tá? Ele foi dominado pelo pânico. Ele não conseguia voltar para aquele lugar. Ele entrou numa crise de pânico. E ele não conseguiu completar a missão, que era de levar as munições para outras pessoas lá dentro para que pudessem ficar vivas. Naquele momento, ele priorizou a própria segurança do que de outras pessoas. Isso não quer dizer que ele seja uma pessoa ruim, mas uma pessoa que estava em estado de pânico e que não sabia mais lidar com tudo aquilo. Ele já estava transbordando toda aquela situação. Agora nós vamos entrar sobre os vícios em apostas, os vícios em jogos. Eu vou te fazer uma pergunta. Você aceitaria que uma pessoa ficasse batendo em você só para você ganhar dinheiro? Eu posso dizer que muitas pessoas ficaram muito chocadas com tudo aquilo. Elas levaram assim, um choque muito grande. E eu tomei também um choque com aquela parte, por exemplo, em que tinha duas meninas e uma delas morreu para que a outra... ela queria morrer para que a outra ficasse viva. E em uma das cenas, ela acabou sendo realmente morta porque uma pessoa não quis ajudar ela. Então isso é muito ruim. É horrível. Se você já assistiu Círculos Digital, ou se você não viu ainda, tem um líder nessa animação. E nessa animação, esse líder, a graça dele é ver as pessoas ali sendo torturadas, sofrerem, para que elas possam, para que esse líder possa sentir algum prazer com aquilo, possa sentir algum pingo de felicidade vendo aquelas pessoas ali, sabe, passando pelo pior. Ele é uma pessoa extremamente manipuladora, porque ele leva as pessoas para esse circo prometendo que essas pessoas, sabe, vão estar ali de boa, mas elas não estão. Então, qual líder vocês querem seguir? E eu queria agradecer também as 400 visualizações que o meu vídeo teve da retrospectiva. E eu postei um vídeo chamado Janeiro Branco, né? E eu ganhei
131 inscritos em questão de um dia e meio. Eu queria agradecer muito, eu fiquei muito feliz com isso. Muito obrigado mesmo. Eu não imaginava que meu vídeo ia ter a proporção que tomou. Eu espero muito que vocês gostem muito desse vídeo, foi feito com muito carinho. E deixem nos comentários o que vocês querem para o próximo vídeo. Até a próxima!